Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura da terceira aliada Parashá. Revejam esse Parashá poderosa que repete as ordens que já foram dadas em Parashás anteriores, Parashot anteriores ao povo de Israel, né? Na Torá, enfim, para obedecer os mandamentos e não ir atrás de outros deuses, porque Adonai é único. Vamos para a bênção da Torá. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Que esta palavra, que as palavras que são ditas aqui sejam para ti espírito e vida, e que te tragam cada vez mais próximos de Yeshua HaMashiach, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão pelo caminho. E aqui somos do caminho. Somos discípulos de Yeshua. A bênção da Torá. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos outorgaste a tua Torá. Bendito és tu, que nos outorga a Torá. Amém, amém. Terceira aliá, Deuteronômio 12, do verso 29 até o 13, verso 19. Quando o Eterno teu Deus exterminar de ti as nações para as quais tu estás indo para desterrá-las e as herdares e habitares na sua terra, guarda-te de não te unires a elas, seguindo-as, depois de serem destruídas de diante de ti, e não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, de que modo serviam estas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno teu Deus, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Tudo quanto eu vos ordeno, isto cuidareis de fazer, não acrescentareis, nem subtraireis nada disso. Vou repetir, porque esse aqui é importante e aparece na Brit Hadashah. Tudo quanto eu vos ordeno, isto cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem subtraireis nada disso. Aquele que acrescenta ou que retira uma palavra, seja anátema. Se um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal do céu ou um milagre da terra, e realizar o sinal ou o milagre de que te falou, e te disser, vamos atrás de outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não obedecerás as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Deus vos está testando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Parêntese, aqui lembro uma palavra, eu não me lembro exatamente onde está, mas eu sei que fala assim, testem os espíritos. Se aquele espírito que se manifesta, se aquela visão que se manifesta, ela vem do Eterno ou não, ela vem de Deus ou não, falando bem pentecostal, bem neopentecostalista. Testem os espíritos, se o espírito vem de Deus, vai ser confirmado no teu coração. Se não vier, já repreende. Isso é batalha espiritual também. O Eterno vosso Deus vos está testando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis, a Ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis, a Ele servireis e suas qualidades adotareis, E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do Eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa dos escravos, para vos desviar do caminho que o Eterno vosso Deus vos ordenou para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão de pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher da tua afeição, ou o teu pai, que é o teu companheiro como a tua alma, em segredo, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses, desconhecidos a ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao redor,
perto ou longe de ti, ou que estão desde uma extremidade da terra até outra extremidade. Não lhes cederás e não os ouvirás. E os teus olhos não terão piedade dele, e nem esconderás a sua culpa, mas certamente os matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e a mão de todo o povo no final, e o apedrejarás e morrerá. Pois procurou desviar-te do Eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. E todo Israel ouvirá e temerá, e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti. Aqui fala, né, que, mais um parênteses, tá? Aqui fala assim: quando incitar teu irmão de pai ou de mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher da tua afeição, e para as mulheres, ou o homem da tua afeição, ou o teu pai que é o teu companheiro, como a tua alma, ou seja, aquele que você considera como um pai espiritual. Se tudo isso acontecer em segredo, e eles disserem, vamos servamos outros deuses, não lhe cederás e não lhe ouvirás. Aqui também, teste o espírito que está se manifestando, se aquilo vem de Deus mesmo ou se não vem de Deus. Pergunte, até porque eu assisti um filme essa semana chamado A Revolução de Jesus, que foi de 1900, a história de um pastor e de um jovem que saiu das drogas e conheceu Jesus lá em 1968, 1969, ali na época dos hips, né, quando estava em alta, muito em alta, a questão dos hips, né, das drogas, da quebra dos paradigmas e tudo. E esse rapaz, ele era hippie, conheceu Cristo e se arrependeu e largou as drogas e começou um movimento. Em inglês, o título do filme é Jesus Revolution. Em português é o Movimento de Jesus. Tem nas plataformas de vídeo. Foi um movimento que existiu, tanto que com o passar, mais no final do filme aparece uma das cruzadas evangelísticas de Billy Graham. E foi um dos grandes avivamentos espirituais. 1960, 1970. Foram grandes avivamentos espirituais. E louvado seja o nome do Eterno por isso, porque por isso hoje nós estamos aqui. E não só por isso, porque no passado estava programado, vou usar o termo, mas o Senhor sabia que Israel iria cair. O Senhor sabia de todo, o plano dele é perfeito, porque ele preparou tudo para este tempo. Todo o conhecimento que estamos acessando agora dentro dos ensinos judaicos, tudo aquilo que o Senhor tem derramado de conhecimento é um novo avivamento, mas não é um avivamento pelo Espírito, é um avivamento pelo conhecimento da Torá. É o conhecimento da Torá. E se alguém se colocar entre você e o Eterno, priorize o Eterno. É o que está aqui. Simples. Bem simples. Se alguém se colocar entre você dizendo para que saiam, que vão servir outros deuses, fique com o Eterno. Não fique com essa pessoa, porque essa pessoa pode não ser aquilo que você gostaria, ou aquilo que você esperaria, ou melhor, pode não ser aquilo que o Senhor tem para ti. Tá dizendo vai divorciar, vai... Não é isso que eu tô falando. Eu estou dizendo, coloca em primeiro lugar o Eterno. E todas as outras coisas serão alinhadas, elas não sairão. Mas elas serão alinhadas, porque lá em João 17, Yeshua diz, Senhor, eu não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. E se alguém vem e diz,
vamos fazer outra coisa, não vamos seguir a Deus, vamos fazer outra coisa. É porque está a serviço do maligno neste momento. Não que ela seja do maligno, mas ela está falando uma coisa para tirar você do seu propósito. Terminar a leitura aqui de Deuteronômio. Se ouvires numa de tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá para nela habitar, dizer: saíram homens desprezíveis do meio de ti e perverteram os moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes. E indagarás, investigarás e perguntarás bem. E se for verdade, e se for certa coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti, então ferirás aos moradores daquela cidade a fio de espada, destruindo-a e a tudo que estiver nela, e também os seus animais a fio de espada, e todo o despojo dela juntarás no meio da sua praça e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo inteiramente em nome do Eterno teu Deus, e será um montão de ruína para sempre. Não será reconstruída jamais, e não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se aparte do furor da sua ira, tenha piedade de ti, se compadeça de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Porquanto obedecerás à voz do Eterno teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazeres o que parece direito aos olhos do Eterno teu Deus. Aqui, e não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema. Eu ouvi, e aí eu fui procurar. Onde é que eu ouvi sobre anátema? Na Brit Hadashah, em Gálatas 9, 1, 8 e 9. Diz assim, aqui é a versão da Peshitta, até vou pegar na outra versão aqui, e bati no quadro. Vou pegar na outra versão aqui já para deixar alinhado. Aqui, Gálatas 1. Aqui tá como, tá parecido com o que tá na Peshitta. Deixa eu só pegar aqui direitinho pra vocês. Gálatas 1. Vamos ver no ACF. Aqui. Na Peshitta. Eu vou ler como tá na Peshitta. Gálatas 1, 8. Ora, ainda que um de nós, ou um anjo dos céus, proclame a vocês algo além do que temos proclamado, deverá ser banido. Como eu disse antes e agora estou dizendo novamente, se alguém lhes disser algo fora do que já receberam, deverá ser banido. Na tradução Almeida Corrigida e Fiel. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja o quê? Seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, seja banido do meio de vocês. Simples assim. Mas é a pessoa que vai ser banida? Não. Em nome de Yeshua HaMashiach, o espírito que se levanta contra o conhecimento e autoridade do Eterno Deus de Israel, seja banido. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos para a leitura de Yohanan, capítulo 9. E quando passava, viu um homem que era cego desde o ventre de sua mãe. E perguntaram-lhe os seus talmidim e disseram, nosso rabino, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Disse-lhes Yeshua, nem ele, nem seus pais. Porém, para que sejam vistas nele as obras de Elohim. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite virá, quando o homem não pode trabalhar. Ou servir a Adonai, adorar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando disse estas palavras, cuspiu no chão e formou barro com sua saliva e esfregou nos olhos do cego. E disse, vá, lave-se com imersão em Shiloah. Ele foi, lavou-se e voltou a ver.
vou fazer um parêntese aqui. Cuspiu no chão e formou barro com sua saliva. Se ele era cego de nascença, ele poderia... São duas possibilidades. Uma, ou ele teria a órbita dentro dos olhos, como nós temos, ele teria as duas órbitas e algum problema na retina que fizesse com que ele não enxergasse, certo? E aí colocou o barro sobre o olho e lavou, foi lá se lavar. Ou, segunda opção, ele não tinha as órbitas e Yeshua formou duas órbitas com o barro e a saliva e colocou dentro dos olhos. E colocou nos olhos do homem para que ele voltasse a ver. São duas possibilidades. Como aconteceu? Não sei. Mas são duas possibilidades que podem ter ocorrido. Continuando a leitura. E os seus vizinhos e aqueles que o tinham visto desde o início mendigando estavam dizendo: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Alguns diziam que era ele e outros diziam: não, mas se parece com ele. Mas ele disse: sou eu. Disseram-lhe: como se abriram os seus olhos? Ele respondeu e disse-lhes: um homem cujo nome é Yeshua fez barro e o esfregou nos meus olhos e disse: vá, lave-se com imersão em Shiloar. E eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: onde está ele? Ele disse-lhes: eu não sei. E trouxeram aquele que anteriormente era cego aos pirushim. Ora, era Shabat, quando Yeshua fez barro e abriu olhos dele. E novamente lhe perguntaram os pirushim: como é que você vê? E disse-lhes: ele colocou o barro sobre os meus olhos e eu lavei e vejo. E diziam homens dentre os pirushim: este homem não é de Elohim, porque não guarda o Shabat. Mas outros diziam: como é que um homem pecador pode fazer estes sinais? E havia divisão entre eles. Parêntese. Eles diziam que Yeshua não era de Elohim porque não guardava o Shabat. Só que, como Yeshua mesmo já falou, aqui nós estamos falando do texto de Yohanan. Nos outros evangelhos, agora eu não me lembro se aqui já apareceu, mas nos outros 3 livros, ele mesmo diz que ele é maior que o Shabat. Ele é senhor do Shabat. E o Shabat é pela vida. Novamente falaram ao cego: o que você diz a respeito de quem abriu seus olhos? E lhes falou: eu digo que é profeta. Mas não acreditaram os moradores de Yehudá que ele era cego e depois via, até que chamaram os pais daquele que via e perguntaram-lhes: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como é que vê agora? E responderam seus pais e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, ou quem abriu seus olhos, nós não sabemos. Certamente ele tem idade. Perguntem-lhe, falará por si mesmo. Por que eles agiram assim? Seus pais disseram essas palavras, pois temiam os moradores de Yehudá, já que os de Yehudá tinham decidido que se um homem confessasse ser ele Yeshua ou Mashiach, expulsariam-no da sinagoga, ou seja, a perseguição contra os Talmidim de Yeshua. Aquele que confessasse que Yeshua era o Mashiach já estava sendo perseguido. Por causa disso disseram seus pais: ele tem idade, pergunte-lhe. E chamaram o homem que era cego pela segunda vez e disseram-lhe: glorifique Elohim, pois sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu e disse-lhes: agora senta. Porque é forte isso aqui. O cara que é cego, que era cego e que foi curado, deu uma aula de emuná, ou fé, ou confiança. Se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e eis que agora vejo. Disseram-lhe novamente: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Disse-lhes: eu lhes disse, mas não ouviram. Por que querem ouvir de novo? Vocês também querem se tornar talmidim dele? E os injuriaram e disseram: você é um talmide dele, mas nós somos talmidim de Moshe. E sabemos que Elohim falou com Moshe, mas este nós não sabemos de onde é. Respondeu o homem e disse-lhes:
Nisso, pois, está algo para se maravilharem. Vocês não sabem de onde ele é. Entretanto, ele abriu meus olhos. E nós sabemos que Elohim não ouve a voz de pecadores. Olha só, nós sabemos que Elohim não ouve a voz dos pecadores, porém quem o teme e faz a sua vontade, ele ouve. Desde a antiguidade, quando não se ouviu que um homem abrisse os olhos de quem nasceu cego. E esse homem não fosse, se esse homem não fosse de Elohim, não seria capaz de fazer isso. Responderam-lhe e disseram-lhe: você é nascido inteiramente em pecados e nos ensina? E os expulsaram para fora. E ouviu Yeshua que o expulsaram para fora e o achou e disse-lhe: você confia no filho de Elohim? 219. Salmo 2, Provérbios 34. Respondeu aquele que foi curado e disse: quem é ele, meu senhor, para que eu confie nele, ou acredite, ou seja fiel, ou seja firme? Disse-lhe Yeshua: você ouviu, e é aquele quem fala com você. E disse: eu confio, ou eu creio, meu senhor, e caiu adorando-o. A raiz aramaica significa literalmente prostrar-se diante de, adorar, e é a forma mais submissa de adoração. E disse-lhe Yeshua: para o julgamento deste mundo eu vim, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Vou repetir. E disse Yeshua: para o julgamento deste mundo eu vim, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns dos perushim que estavam com ele ouviram estas palavras e disseram-lhe: por quê? Nós também somos cegos? Condenação pela própria boca. Disse-lhes Yeshua: se fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora que vocês dizem: nós vemos, por causa disto, o seu pecado é confirmado. Ou o seu pecado permanece, ou ainda o seu pecado é estabelecido. Se eles tivessem admitido que eram cegos, não teriam pecado. Mas agora disseram que eles estavam vendo, mas estavam cegos. Cegueira espiritual. Verdadeiramente, eu lhes digo, aqui é o capítulo 10, gente, tá? Perdão. Verdadeiramente eu lhes digo que todo aquele que não entra pela porta no curral do rebanho, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aqui tem uma explicação. Neste capítulo 10 de Yohanan, Yeshua faz um midrash acerca de Ezequiel 34. Vou ter que ler de novo, porque provavelmente eu já li. E aquele que entra pela porta é o pastor do rebanho, ou das ovelhas. E para este, o guardador da porta abre a porta, e os rebanhos, ou ovelhas, ouvem a sua voz. E ele chama suas ovelhas pelos seus nomes e as conduz para fora. E quando conduz o seu rebanho, vai adiante dele, e suas ovelhas vão atrás dele, porque conhecem a sua voz. No entanto, o rebanho não segue um estranho, ao contrário, foge dele, porque não conhece a voz do estranho. Parêntese, a ovelha, ela tem uma acuidade visual muito baixa. Ela é conduzida apenas pela voz. No capítulo anterior, nós vemos um cego que viu e pessoas que viam que estavam cegas. Aqui ele fala que mesmo os cegos, quando ouvem a voz, eles sabem. As ovelhas, quando ouvem a voz do seu pastor, elas sabem quem é o seu pastor. No entanto, o rebanho não segue um estranho, ao contrário, foge dele porque não conhece a voz do estranho. E Yeshua disse-lhes esta parábola, mas não compreenderam o que lhes disse. E novamente disse-lhes Yeshua: verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhes digo que eu sou a porta do rebanho. Nota 228 da Peshita. Há um jogo de palavras entre eu sou, enaná, e rebanho, aná.
e todos aqueles que vieram são ladrões e salteadores, mas o rebanho não os ouviu. Eu sou a porta, e se por mim um homem entrar, viverá, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Um ladrão não vem senão para roubar e para matar e para destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham o que é abundante, conforme Ezequiel 34, 14 e 15. Onde está a abundância da vida? Em Yeshua. E quem é Yeshua, senão a Torá viva? Eu sou o bom pastor, de acordo com o Tanakh. Hashem é o pastor de Israel. Salmo 23, Salmo 82, Salmo 28, 9. E este título também é atribuído ao Mashiach. Ezequiel 34, 23 a 31 e 37, 24. Meu Deus. Baruch atah Adonai. Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida por seu rebanho, mas um trabalhador contratado que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando vê um lobo chegando, abandona o rebanho e foge, e o lobo vem, saqueia e dispersa o rebanho, conforme Ezequiel 34, de 1 a 6, especialmente o verso 5. Ora, um trabalhador contratado foge porque é trabalhador contratado e não cuida do rebanho. Eu sou o bom pastor e conheço aqueles que são meus, conforme Ezequiel 34, 30 e 31. E eu sou conhecido pelos que são meus. Assim como meu pai me conhece e eu conheço meu pai, eu entrego a minha vida pelo rebanho. E também tenho outras ovelhas, olha isso, e também tenho outras ovelhas, aquelas que não eram deste curral, aquelas que não eram deste aprisco. E também isto é necessário para que eu as traga a mim, conforme Ezequiel 34, do 11 a 13, e ouvirão a minha voz, e todo o rebanho será um, e haverá um pastor, conforme Ezequiel 37, 24. Aqui fala da reunião das 10 tribos dispersas. Aqui fala da reunião dos remanescentes. Aqui fala da vara de Efraim e de Judá. Aqui fala daqueles em que queima o zelo pela palavra e que não são, e que não são de Israel. E que não são, pelo menos não têm certeza de ser de uma família judaica, de ser de uma das 12 tribos, mas que dentro deles arde uma fagulha. Essa fagulha arde em ti, pois o meu coração queima. Devido a isso, meu Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para recebê-la de novo. Nenhum homem a tira de mim, mas eu a entrego por minha vontade, porque eu tenho autoridade para entregá-la e eu tenho autoridade para tomá-la novamente, pois este comando eu recebi do meu Pai. E houve novamente divisão entre os moradores de Judá por causa destas palavras, e diziam muitos deles: ele tem um demônio e é muito demente, ou louco ou insano. Por que vocês o ouvem? E outros diziam: estas não são palavras de quem está possuído. É um demônio capaz de os olhos de um cego abrir? Ponto de interrogação. E houve a festa da Hanukkah em Jerusalém, e era inverno. Hanukkah é uma festa que celebra a restauração e a consagração do templo de Jerusalém pelos judeus em 165 ou 164 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, que o reconquistaram das mãos dos pagãos. Veja 1 Macabeus 4, 36 a 61. Ai, mas Macabeus é um livro apócrifo? Será mesmo que é um livro apócrifo? Ou foi só tirado do cânon do cristianismo para que não se houvesse acesso à verdade? Hashtag postei isso aí correto.
Hanukkah é conhecida como Festa das Luzes, e Yohanan registrou as palavras de Yeshua: Eu sou a luz do mundo. Yohanan 8:12 e 9:5. Então, em Hanukkah, a luz do mundo, Yeshua participou da Festa das Luzes, mas foi rejeitado pelas trevas. Yohanan 10:31. E nós vamos chegar daqui a pouquinho. Que não por acaso, eu vou avisar quando nós chegarmos. E estava andando Yeshua no templo, no alpendre de Shilomo, ou no pórtico de Salomão. E se reuniram em torno dele os moradores de Yehudá e diziam: Até quando nos manterá em suspense? Se você é o Mashiach, diga-nos abertamente. Respondeu Yeshua e disse-lhes, e vocês não creram. Disse-lhes, e vocês não creram. E as obras que eu faço em nome de meu Pai testemunham sobre mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas, como lhes disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas vão atrás de mim. Eu lhes dou a vida eterna, e não perecerão para sempre, e nenhum homem irá arrancá-las de minhas mãos. Porque meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Em aramaico, had. Em hebraico, ehad. Trata-se da palavra que consta do Shema. Ouve, ó Israel. Adonai, ou Hashem. Hashem é nosso Elohim. Hashem é um. É Ehad, Devarim, ou Deuteronômio 6:4. E novamente, João 10:31 e Yohanan 10:31. Então, em Hanukkah, a luz do mundo, Yeshua, participou da festa das luzes, mas foi rejeitado pelas trevas. João 10:31. João 10:31. E novamente, os moradores de Yehudá pegaram pedras para apedrejá-lo. Foi rejeitado pelas trevas. Disse-lhes Yeshua: Muitas obras boas da parte de meu Pai lhes tenho mostrado. Por qual destas obras vocês me apedrejam? Disseram-lhe os moradores de Yehudá: Não é por causa das obras boas que o apedrejamos. Não é por causa das obras boas que o apedrejamos, mas porque você tem blasfemado. Embora sendo filho de homem, faça a si mesmo Elohim. Não é por causa das obras boas. Por quê? Porque é testemunha, a obra de Torá é testemunho. A Ruach de Hashem estava sobre Yeshua. Nota 241 aqui. Yeshayahu, ou Isaías 11:1 e 2. E Zechariah, Zacarias 12:10. Embora sendo um filho de homem, faz a si mesmo Elohim. Aí é por isso que eu falei, a Ruach de Adonai estava sobre Yeshua. Então, Isaías 11:1 e 2 e Zacarias 12:10. Disse-lhes Yeshua: Não está escrito assim em sua Torá? Eu disse: Vocês são Elohim? Salmos 82:6. Ou Tehillim 82:6. Se a estes ele chamou de Elohim, porque estava com eles a palavra de Elohim, e a escritura não pode ser quebrada, aquele a quem o Pai separou, ou santificou, ou consagrou, e enviou ao mundo, vocês dizem blasfema, porque lhes disse: Eu sou o filho de Elohim, conforme Salmo Tehillim 2, ou Mishlei, Provérbios 34. Se não faço as obras de meu Pai, não creem ou confiam em mim. Mas se eu as faço, ainda que vocês não creiam ou não confiem em mim, creiam e confiem nas obras, para que conheçam e creiam e confiem que meu Pai está em mim e eu estou no meu Pai. E novamente procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. E foi para a travessia do Yarden, para o lugar onde Yohanan anteriormente fizera a sua imersão, e lá esteve. E foi até ele muitos homens.
foram até ele muitos homens e disseram que Johanan nem mesmo fez um sinal ou milagre, mas tudo o que Johanan disse a respeito deste homem era verdade. E muitos creram nele, muitos confiaram em Yeshua. Meu Deus, que leitura é essa? Para este tempo é isto, gente. Que essa palavra edifique, que essa palavra traga entendimento a vocês, que não tem como separar essas duas, não tem como separar o antigo e o novo, antiga aliança e nova aliança, as duas são uma, porque uma tá na mão do noivo, a outra tá na mão da noiva. E nós hoje, que nós aqui, que não temos descendência comprovada em Israel, que nós que não somos comprovadamente judeus ou israelitas, nós somos os amigos do noivo. Estamos enchendo os nossos vasos com a Torá. Estamos enchendo as nossas botijas, porque o noivo vem. Encha a tua botija de óleo e mantenha a tua lâmpada acesa, seja como as 5 virgens prudentes, seja como as 5 prudentes que carregaram o óleo, a luz do mundo e o óleo para manter a luz acesa. Em nome de Yeshua. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.